É bom estarmos juntos nesta manhã de domingo para louvarmos o nome do Senhor. Podermos juntos ficar de pé. E nós viemos celebrar ao Senhor e devemos estar a celebrar com toda a nossa alegria, com todo o nosso entusiasmo, pois Deus assim o merece. Deus merece toda a nossa dedicação, todo o nosso compromisso. E nós vamos iniciar o nosso ato de culto com um canto que diz: desperta o meu coração, Deus, desperta que pois eu quero ver-te. E que realmente esse possa ser o desejo do nosso coração e o desejo do nosso louvor. Abre o meu coração, santo, 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 tu és, Senhor Deus. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, brilhando
Santo, 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 eu quero ver-te. De facto, Pai, esta manhã nós queremos ver-te, Pai, e nós queremos entregar nas Tuas mãos todo este ato de culto e que realmente tudo aquilo que nós cantarmos, tudo aquilo que nós ouvirmos, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Que realmente o louvor que nós prestamos seja sincero de coração, Pai, que as palavras que nós cantamos sejam sinceras de coração. E Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, porque podemos estar aqui de forma livre, de forma espontânea, a louvar o Teu nome. Te agradecemos, Pai, porque podemos ler a Tua Bíblia de forma livre, sem sermos aqui, Pai, neste local perseguidos, Deus. E nós te louvamos, Pai, pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Te louvamos pela forma como Ele serviu a Ti, Pai, e te louvamos pela forma como Ele foi obediente até à cruz. Te louvamos também pelo Espírito Santo que sempre nos orienta, Pai, que sempre nos incomoda, porque sempre nos ensina a cada dia, Senhor. Nós te louvamos porque Tu és Rei e que Tu mereces todo o nosso louvor, e nós pedimos que realmente fiques com cada família que aqui está presente, Pai, que fiques com cada um de nós, que realmente, Pai, tudo aquilo que nós façamos seja para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos. Salmos, capítulo 145. Salmo, capítulo 145. E vamos estar a fazer a leitura do versículo 14 até ao versículo 20. E diz assim a palavra do Senhor Deus. O Senhor sustenta todos os que estão para cair e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em Ti e Tu lhes dás provisão a seu tempo. Abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O Senhor preserva todos os que o amam, mas destrói todos os ímpios. Já agora o 21 diz que a minha boca pronuncia o louvor ao Senhor e todo o ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. E aqui o salmista, ele vai dizer no versículo 14 que o Senhor sustenta. E a verdade é que nós não precisamos de andar ansiosos pelos dias da manhã, porque o Senhor está connosco. O Senhor sustenta todos aqueles que o amam, todos aqueles que o seguem em espírito e em verdade. E nós vamos estar a cantar um cântico. E esse cântico diz: Cristo me sustém. Mesmo que às vezes nós nos possamos sentir mais abalados, mais tristes, ou então mais contentes, em todo o momento Deus nos sustém. E vamos estar a cantar então este cântico. Quando o medo assalta a fé, Cristo me sustém.
Esta é uma verdade imutável, uma verdade que não muda e uma verdade que está na palavra de Deus. E a verdade é que Deus nos sustém-nos, Cristo nos sustém. E nós vamos estar a cantar mais um cântico. E esse cântico diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E é isso que o Senhor Jesus nos diz. Não andemos ansiosos, não andemos preocupados. Apenas busca o Senhor Deus, apenas teme o Senhor Deus, teme o seu nome, porque Deus ama-nos. Ele entregou o seu Filho por nós e Ele quer que nós o sirvamos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do nosso bom Deus. Aleluia, De facto, aleluia, louvado seja o Senhor Deus. E convidava um irmão ou uma irmã que sentisse desejo que pudesse, numa palavra de louvor, numa palavra de gratidão, orar ao Senhor Deus.
Os irmãos podem sentar-se e convidava então o pastor Zé Carlos a vir até aqui à frente. Som. Bom dia para todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos nós. Amém, irmãos? Muito bom podermos estar de volta, né? Obviamente que já estivemos num culto anterior, assim que pudemos estar juntos, mas é realmente muito bom podermos estar como igreja de Jesus Cristo reunidos para adorar, para louvar o seu nome, né? Esse negócio de culto online não dá muito certo, não é o melhor, realmente não é o ideal, porque igreja é família, né? Família do Senhor Jesus, e família tem que estar junto, não tem jeito, né? Esse é o ideal, é comunhão, e nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos de poder estar aqui nesta manhã. Irmãos, parece que tem sido uma coisa meio marcada, né? De outras vezes que aqui preguei neste púlpito, acabava falando de alguma coisa, de alguma perda. E, mais uma vez, eu gostaria que os irmãos da igreja orassem em favor dos meus familiares. Perdemos ontem um tio lá em Lisboa, e nós gostaríamos que os irmãos estivessem orando pela família. Já era uma pessoa idosa, né? Para ser meu tio já tem que ser idoso, eu já sou, imagino o tio, né? Então, no ano passado perdi uma tia, em janeiro perdi minha mãe, 3 meses depois foi a irmã dela, outra tia, e agora o meu tio. Eu vim para Portugal só para, né, me despedir dos meus tios, acho que foi isso que aconteceu. Mas, enfim, os irmãos estejam orando por nós, pela família, de um modo geral, pelos filhos, né, as filhas, na verdade, os genros e netos desse tio que partiu ontem e deverá ser sepultado, ainda não tem data marcada, em Moçambique, ali na freguesia de São Miguel do Mato, onde eu nasci. Vocês conhecem São Miguel do Mato? Tem ideia de onde fica isso? Não? Tem no mapa, se procurarem no mapa vão achar. Pois é. Aí fica aquela pergunta de São Miguel do Mato pode vir alguma coisa boa? Mas vem, às vezes vem, né? Meus irmãos, eu quero agradecer o convite que nos foi feito, né, a honra que nos é dada de podermos estar ocupando este púlpito, e gostaria, sem mais demora, de pedir aos irmãos para ficarem em pé, para reverentemente lermos a palavra do Senhor, e a passagem que escolhemos para este momento está em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, dos versos 25 até o final do capítulo, portanto, até o verso 34. Temos água? E a palavra do Senhor, na minha versão, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os pagãos, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Que Deus assim abençoe a sua palavra. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Oremos. Querido Pai, nosso Deus bendito, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na comunhão do teu povo, Senhor, que se faz presente na tua casa de oração neste lugar. Agora, Pai, te rogamos que o teu Espírito Santo fale em nós e através de nós, na exposição da tua santa e bendita palavra que acabamos de ler. Fala ao nosso coração, Senhor, de modo todo especial. Abençoa o teu povo que aqui se faz presente, Senhor. Vai ao encontro também daqueles que aqui não podem estar pelos motivos que tu mesmo conheces, Senhor. Abençoa os idosos, abençoa os enfermos, abençoa os enfraquecidos na fé. Te rogamos a tua bênção sobre todo o teu povo, Senhor. Abençoa também a nossa nação aqui em Portugal. Abençoa os governantes deste país. Toma conta, Senhor, de cada um de nós. Guarda-nos pelo teu poder. É a nossa súplica e nós a fazemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem então sentar-se. Meus irmãos, eu estava lendo na internet uma notícia no Jornal de Negócios do dia 29 desse mês que passou, com o seguinte título: portugueses recebem menos 344 euros por mês e rejeitam ir de férias para o sul. Então, a maioria não vai para o sul, não vai para o Algarve de férias. Entre outras coisas, a reportagem também dava conta de que 1 em cada 4 portugueses afirma já ter feito redução em seus gastos. E dos inquiridos nessa pesquisa, 61% deixaram de frequentar restaurantes. 53% não estão comprando roupas nem sapatos. 48% já não saem à noite. 36% deixaram de frequentar ginásios. Nessa pesquisa também chegou-se à conclusão de que, em média, os portugueses estão recebendo, como o título já informou, 344 euros a menos por mês. E mais de 40% dos inquiridos garantem que tiveram quebras mensais superiores a 500 euros. São apenas números, mas a gente sabe que isso está tendo desdobramentos que a gente não tem nem como imaginar. Em suma, isso tudo é resultado da crise do Covid-19, que não é novidade para ninguém. Mas isso significa dizer que os dias estão difíceis e que nós estamos apenas no começo de uma crise que não sabemos aonde vai parar. Uma crise de origem sanitária, que está gerando uma crise econômica e que, por sua vez, gera desemprego, recessão, fome até. Já há pessoas extremamente necessitadas aí precisando de ajuda. Portanto, uma atmosfera de insegurança e de incertezas paira no ar. E, obviamente, isso não é uma exclusividade de Portugal. O mundo está passando por isso neste momento, né? E com isso, diante desse clima, muitos entram em pânico, muitos ficam ansiosos, muitos ficam estressados e, em consequência, começam as disfunções orgânicas, muitos começam a perder o sono, a tensão arterial começa a se elevar e uma série de problemas começam a acontecer.
Eu penso, irmãos, que em meio a uma situação como esta, que a todos em maior ou menor grau nos atinge, as palavras do Senhor pronunciadas há 2000 anos vêm ao nosso encontro de forma muito apropriada, muito pertinente. Por isso vos digo, diz aqui a sua palavra, não andeis ansiosos por vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida, não é a vossa vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É a pergunta que o Senhor Jesus faz aqui no verso 25 do capítulo 6. E é importante aqui ressaltar que quando Jesus pronunciou estas palavras, ele não as estava dirigindo a pessoas que estavam com uma vida mais ou menos confortável, tranquila, muito pelo contrário. Se a situação que hoje se apresenta para nós é preocupante, a dos conterrâneos e contemporâneos de Jesus era muito pior, mas muito pior mesmo, ela era calamitosa. O quadro era simplesmente terrível. O domínio do Império Romano sobre o povo judeu naqueles dias trazia consequências econômicas e sociais avassaladoras. É só você mergulhar no contexto em que Jesus viveu para se dar conta do que era a situação social, econômica naquele tempo, onde o povo era sugado em tudo aquilo que produzia, tinha que bancar o Império Romano, que dominava naquele momento. Você pode imaginar isso? Tropas romanas tomando conta de tudo. Havia um representante dentro da Judéia, você sabe o nome dele? Lembra dele? Ficou muito conhecido. Pilatos. Era essa a situação, era esse o quadro. E em consequência disso, a pobreza, a fome, as doenças predominavam naquela sociedade em que Jesus viveu. Então, se coloque no lugar daquelas pessoas. Uau, a coisa estava feia. Quem é que não cairia na armadilha de se preocupar com o que haveria de comer, com o que haveria de beber? Era natural. E foi exatamente para essas pessoas que Jesus pronuncia essas palavras. Olha, não andem preocupados, não andem ansiosos, tenham cuidado. Mas o que Jesus, na verdade, queria apontar? Ele queria apontar para o Deus da providência. Olhem para os pássaros, olhem para os lírios. Há alguém que cuida deles. Quem é que vale mais? Percebe? Quem é que vale mais? Portanto, essas palavras pronunciadas há 2000 anos, que se aplicavam tão bem àquela circunstância, certamente se aplicam a nós hoje, sem sombra de dúvida. E nessas palavras, Jesus nos exorta a termos uma real e total confiança no Deus Criador e Senhor de todas as coisas. No entanto, nós precisamos ter uma visão correta, adequada, dessas palavras de Jesus. Se podemos dar um tema à mensagem que estamos aqui nesta manhã a proclamar, o tema seria a necessidade de uma total confiança em Deus. Agora, a primeira coisa que eu quero destacar é que uma confiança total em Deus não significa jamais acomodação. E aí ninguém se confunda, com estas expressões, as aves não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Opa, então as aves ficam de papo para o ar, não fazem nada, não trabalham, que maravilha, é isso? Não se confundam com essas expressões. Em hipótese alguma, o Senhor Jesus está estimulando o ócio, a preguiça ou a acomodação. A verdade é que a acomodação não é nem para cristãos, nem para quaisquer outras pessoas e nem para pássaros. Jesus não está aqui a usar os pássaros como exemplos de ociosidade ou de acomodação, muito pelo contrário. Na verdade, ele apela para o exemplo dos pássaros para nos dar o exemplo da liberdade, da tirania, da ansiedade. Acomodação nunca. O próprio Senhor Jesus é um exemplo de uma vida cheia, atarefada, ativa. Aliás, ele chegou a dizer, meu pai trabalha até agora,
Deus não parou de trabalhar. Né? Não se iluda com aquela expressão que diz que no 7º dia o Senhor descansou, né? E aí fica uma ideia de que ele descansou para sempre. Não, mas Jesus contraria essa ideia, dizendo o quê? Que meu Pai trabalha até agora. E eu também. Ele completa dizendo, né? E eu também. Jesus nunca parou de trabalhar. À semelhança do Pai, ele continua trabalhando. E se você mergulha nos evangelhos, você vai ver um Jesus completamente dinâmico mesmo, né? Sempre ativo, atuante, muito atarefado. Quantas vezes, envolvendo-se com as necessidades das pessoas, no afã de servi-las, ele deixava até de se alimentar, ou perdia até o sono. Quantas vezes Jesus foi obrigado a se retirar, né, para ver se conseguia descansar um pouquinho. Ele não tinha sossego, a vida dele era muito ativa. Jesus não vivia numa clausura, né? Eu não sei de onde tiraram essa ideia, né, de que vida cristã tem que ser enclausurada, né? Até os eremitas, os ermitões, né, na Idade Média, achavam que espiritualidade era sinônimo de isolamento social. As pessoas ficavam isoladas para poder se santificar. Nunca, jamais, Jesus deu esse tipo de exemplo. Jesus andava no meio do povo. E se queremos ser luz e sal, né, como Jesus nos propôs, não faz sentido o sal dentro do saleiro, o sal tem que se misturar mesmo. É lá fora que a gente vai mostrar o que a gente é. Né? Então Jesus era assim, sempre no meio do povo, no meio das pessoas, ensinando a todo momento, curando, libertando endemoniados. Ele estava sempre ativo o tempo todo, Jesus trabalhava o tempo todo. O fato é que só poderemos sair desta crise com muito trabalho, com muita criatividade, sabedoria e, acima de tudo, com fé no Senhor, que é o nosso pastor, que nada... Você sabe isso, né? O Senhor é o meu pastor. Eu sei que a máscara dificulta, né? É horrível, né? Mas dá para falar, olha só. O Senhor é o meu pastor. Hã? Verdade, irmão? Isso é bonito de falar decorado, né, assim, mas a questão é viver isso. Eu me lembro, isso tem um tempinho, né? Eu estava de manhã, ia tomar o meu café da manhã, que é o pequeno almoço, né, como se fala, e eu sempre oro, né, antes da refeição, isso é uma coisa habitual. Só que naquele dia, Deus tocou no meu coração de uma forma muito especial, e eu até terminei aquela oração emocionado, né, com lágrimas nos olhos, porque naquele momento eu me dei conta, quando estava orando, agradecendo aquela pequena refeição da manhã, eu me lembrei que nunca, né, eu já estava beirando aí os meus 60, agora estou com 65, né, e eu me lembrei que até aquele momento, Deus jamais me permitiu saber o que é passar fome. Nunca. Sim, teve situações complicadas, né? A vida do imigrante, né? Meu pai saiu daqui, desta terra, e a gente passou algum sufoco lá. A coisa foi brava. E teve dias, acho que a gente só comeu, só tinha, eu me lembro, era criança, tinha angu. Angu é feito com farinha de milho e couve. Mas não passamos fome. Era só o que tinha, mas não passamos fome. Então, quando eu fiz essa retrospectiva e me dei conta disso, eu me emocionei realmente, porque eu vi que Deus, em todo o tempo da minha existência, da minha vida, até aquele momento, e posso dizer até agora, né, porque de lá para cá, a fidelidade de Deus permanece, Ele tem cuidado de mim. Ele nunca deixou que a minha família, eu e minha família, passassem fome, sentissem o que é fome, porque a fome é dura, deve ser uma coisa muito dura. E tem muita gente que, infelizmente, vive essa experiência. Naquele mesmo momento, aquela oração em que eu estava ali refletindo, eu me lembrei disso. Eu me lembrei que naquele mesmo momento em que eu tinha o privilégio de ter o que comer, eu me lembrei que há milhares de pessoas que não têm nada para comer, que dormem de barriga vazia, acordam de barriga vazia, vão dormir de novo de barriga vazia.
E eu fiquei a me perguntar, Senhor, eu sou melhor do que eles? Não, eu não sou melhor do que eles. E aí a gente entra naquele terreno onde não sabe explicar o porquê de certas coisas. Não sabemos. Vivemos num mundo desequilibrado, num mundo injusto, num mundo contaminado pelo pecado. O pecado é a causa de todas essas mazelas. E a raiz do pecado está no egoísmo do ser humano, onde cada um pensa em si, infelizmente. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor é o nosso pastor e Ele nada nos deixa faltar. Eu sei que o sol e a chuva tanto descem para justos como injustos, mas eu tenho a convicção de que o Senhor cuida dos seus de uma maneira muito especial. Se você crê nisso, diga amém. Eu não tenho dúvida disso. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Um pai faz qualquer negócio para que seus filhos jamais sintam fome. Deus é o nosso pastor. Agora, repito, confiança total em Deus não significa jamais acomodação. E aí eu volto para os pássaros. Você pensa que o pássaro não trabalha, mas ele trabalha. Porque se ele ficar dentro do ninho, de papo para o ar, esperando que o alimento caia no seu biquinho, o que vai acontecer com ele? Vai morrer de fome. Lá no Brasil a gente usa a seguinte expressão: tem que correr atrás. Tem que correr atrás. O pássaro tem que sair do ninho. Se ele não sair do ninho e ficar lá o tempo todo, ele vai morrer de fome. Papai do céu não vai mandar o alimento para dentro do ninho. Não vai. É acomodação? Olhem para as aves do céu. Não plantam, não colhem e não armazenam, mas tem que sair do ninho. Então, confiança total em Deus não é nos acomodarmos. Temos sim que correr atrás. A segunda coisa que eu quero também destacar é que confiança total em Deus é o verdadeiro antídoto contra a ansiedade. Então, veja, se por um lado não devemos nos acomodar, como já acabamos de ver, mas, ao contrário, devemos sim lutar, nos empenhar para termos uma vida melhor, isso é legítimo, uma vida mais estável para nós e para a nossa família. Por outro lado, não podemos jamais perder de vista a providência divina. E nessa bela passagem que estamos aqui a analisar, o Senhor Jesus nos convida a olhar para os pássaros e para os lírios, para que nos apercebamos do seu cuidado, do cuidado do Criador para com todas as coisas criadas. E mais, é sempre importante enfatizar, nós valemos muito mais do que os pássaros e do que os lírios. Nós não podemos perder isso de vista. Então, se o Deus Todo-Poderoso está cuidando da sua criação, cuidando de simples pássaros, né? Aos nossos olhos eles são simples, né? Ou simples lírios, quanto mais a nós, que somos a obra-prima da criação de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos o ápice da criação de Deus. É interessante, ainda que tenhamos sido os últimos, né, a serem criados, o homem foi a última das criações, mas na verdade ele foi a última porque a casa tinha que ser preparada para recebê-lo. Então Deus primeiro preparou a casa, depois que a casa estava pronta, agora pode entrar. Chegou o homem era a figura mais importante, o ser humano era a figura mais importante para Deus. Ele cuida de pássaros, muito mais ainda de nós. Ele cuida dos lírios, mas muito mais ainda de nós, porque nós valemos mais do que eles. Foi Jesus quem disse. Eu sei que hoje nós temos um problema ecológico, né? Lá no Brasil mesmo se vive uma situação absurda, onde uma pessoa que matar um mico-leão-dourado pode ficar mais tempo presa do que aquele que mata um ser humano.
A lei é mais rígida com quem mata um animal do que com quem mata um ser humano. Olha o absurdo. O ser humano é o mais importante. O ser humano é mais importante. Se ele dá vida, ele também a sustenta. Diante dessa maravilhosa realidade, a ansiedade, a tensão nervosa, a inquietude são completamente inúteis na ótica de Jesus. E mais do que isso, elas chegam a ser uma ofensa a Deus. Quando nós lamuriamos, aliás, é só olhar a Bíblia. Uma das coisas que mais indignava o coração de Deus era ver o seu povo, Israel, reclamando, lamuriando. Quantas vezes o povo de Israel foi punido exatamente por causa das suas reclamações. Porque quando reclamamos, nós deixamos de ver o que Deus tem feito em nossa vida. Por isso é que Deus se agrada da gratidão. Alguém já disse que Deus tem duas moradas, uma é no céu e a outra é nos corações agradecidos. Porque não tem nada que aborrece Deus mais do que a ingratidão, a lamúria, a reclamação. E muita gente se viciou em falar mal, só sabe reclamar. Tudo bem, meu irmão? Ih, pastor, tá ruim, é um tal de tá ruim para lá, tá ruim para cá, nunca tá bom. E começa a desfiar um rosário de reclamações, Negócio de doido, é um hábito que as pessoas vão adquirindo, de só reclamarem, só reclamarem, só reclamarem. E o que Deus tem feito? E o que Deus está fazendo? E continua fazendo, e vai continuar a fazer? Não conta? Somos muito ingratos, irmãos. Nós temos que exercitar a gratidão. Veja, o apóstolo Paulo fala assim com muita clareza: em tudo dai graças, em tudo, até nas circunstâncias adversas, porque tudo é tudo, não é em algumas coisas, Em tudo dai graças, e mais, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Quando exercitamos a gratidão, nós estamos em obediência ao Pai, à vontade dEle. Amém, irmãos? Agradecer, Não iremos, esse é um detalhe também importante que Jesus chama a atenção, quando ele diz que qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Em outra versão eu encontrei, ou 1 hora, ao curso da sua vida. Então, isso significa dizer que, ao contrário do que alguém possa imaginar, a preocupação exacerbada, a ansiedade, ao invés de prolongar, pelo contrário, ela encurta a vida. Essa é a verdade prática. Tem gente que está se arrebentando por causa da ansiedade. A ansiedade hoje é a causa de muita gente estar dentro de um consultório de psicanálise. É um fato. E quando essas coisas, essa preocupação, essa ansiedade começa a somatizar, aí começam a aparecer outros problemas. Daqui a pouco está com problema no estômago, daqui a pouco está com disfunção intestinal e começa a haver uma série de encrencas. Por quê? Porque a preocupação está dominando a pessoa. Então, Jesus está nos dando o remédio, o antídoto. É depositar nele a nossa confiança, depositar nele a nossa fé, totalmente sem reservas. O segredo do pássaro é esse. É quando ele sai do ninho em busca do alimento, ele já sabe que o alimento vai estar em algum lugar, porque o Todo-Poderoso já proveu, já está providenciando em seu favor. Amém, amados? E ele sai sem ansiedade. Ele não deixa de fazer a parte que lhe cabe, mas sem a ansiedade. Faça a parte que cabe a você e deixa que Deus vai fazer o resto. A ansiedade não vai lhe prolongar os dias, ao contrário, vai diminuir a sua vida, vai roubar a sua qualidade de vida. O apóstolo Pedro, ele nos dá uma receita, interessante, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, ele diz assim: lançando sobre ele, o quê? Toda a vossa ansiedade, por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Que coisa maravilhosa, Promessas, mas não adianta conhecê-las se nós não as colocamos em prática, se nós não as introjetamos em nós e não as colocamos em prática no nosso dia a dia. E, finalmente, irmãos, a confiança total em Deus, é muito importante que se diga, ela é natural da
da prioridade na busca do reino de Deus. Lá no verso 33, o Senhor Jesus vai dizer, né, finalizando as suas considerações, dizendo assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja bem. Então, eu quero aqui considerar que a busca real, genuína, do reino de Deus como prioridade, aquilo que está em primeiro lugar, com certeza há de gerar em nós um despojamento natural, um desapego em relação a esta esfera terrena da vida. Nós passamos a nos posicionar como peregrinos e forasteiros que efetivamente somos, na plena consciência de que estamos aqui, sim, de passagem, pois aqui não é a nossa verdadeira pátria. Ora, o reino de Deus só vem a nós por meio daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, a quem recebemos um dia como Salvador e Senhor da nossa vida. A partir daí, a partir daquele momento chave da nossa entrega ao Senhor Jesus, nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Nós passamos a ser, ganhamos uma nova cidadania e nos submetemos a Ele e à sua soberana vontade. Jesus conquistou esse reino com a sua morte na cruz em nosso favor e consumou essa conquista com a sua ressurreição. O que isso quer dizer? É que o mais difícil, ou melhor dizendo, o que era impossível para nós, Ele conquistou. A redenção da nossa alma, a garantia do perdão para os nossos pecados e a promessa de uma vida eterna. Quando começamos aqui a falar, lembrei, né, dessas partidas, né, de entes queridos nossos, mas a verdade é essa, irmãos. Estamos todos na fila, aguardando a nossa vez. Aqui não é o nosso lugar, definitivamente não é o nosso lugar. E não existe essa, eles eram mais velhos, mas os mais novos também vão. Né? Essa semana estávamos orando, né, Rosana? Nós, diariamente fazemos nosso culto doméstico e temos uma lista de gente lá do Brasil e aqui também, pelas quais oramos, né? E orávamos pela mãe de um colega de trabalho que teve Covid, né? Já uma anciã, uma senhora já de 80, quase 90 anos, e orávamos também por uma menina, Brenda, de 13 anos. A mãe do Túlio, meu colega de trabalho, já está em casa, mas a Brenda ontem partiu. Percebe? Tem lógica? Não. Não. A anciã com Covid está em casa. A menina de 13 anos com Covid está na sepultura. Qual é a verdade? É que nós não somos daqui. Não somos daqui. A nossa pátria não é aqui. Estamos de passagem. Se estamos de passagem e somos cidadãos do reino, quais são as prioridades? O que de fato está em primeiro lugar para cada um de nós? É algo que temos que nos indagar. Jesus conquistou esse reino com seu sacrifício na cruz do Calvário, e Ele nos garante uma vida eterna, a vida eterna a todos quantos o buscam. Portanto, se Jesus nos ofereceu com a sua morte o que era mais importante, o resto é consequência. O resto é consequência. Jesus sabe perfeitamente o que eu e você precisamos enquanto peregrinos nesta terra. Ele sabe que precisamos comer, Ele sabe disso, porque Ele soube o que é sentir fome. Ele sabe que precisamos beber, porque Ele soube o que é sentir sede. Ele sabe o que é sentir necessidade de ter roupa para vestir, porque Ele ficou sem roupa na cruz. Você não sabe disso? Jesus experimentou todas as mazelas que nós experimentamos no nosso dia a dia.
Por isso ele se identifica completamente com cada um de nós, nas nossas necessidades. Ele não é um Deus alienado. Ele não é um Deus que está indiferente. Ele está lá em cima no céu, não está nem aí para nós. Não! Ele é o Deus que se fez homem, vestiu a nossa pele, se tornou carne e osso, viveu as nossas dores, dores de toda a natureza, físicas, emocionais, todas. Você entende? Ele sabe, ele se identifica conosco. Então, preste atenção nisso. Ele sabe que eu e você precisamos de comer, beber e vestir. E tudo mais o que isso envolve, porque a gente não vive só de comida, não é? Quem vive de comida é porco. A gente é muito mais do que comer e beber, não é? Então ele sabe do que eu e você precisamos. E ele promete que todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas. Entende? Isso é maravilhoso, né? Pode ficar tranquilo. Busque primeiramente o reino, priorize o reino, porque as outras coisas, tudo sobre o qual ele vinha falando, tudo será acrescentado. Ele vai suprir as nossas necessidades. E aquilo que ele promete, ele cumpre, ele não falha, ele é fiel. Portanto, irmãos, eu quero deixar esse desafio, o desafio do nosso tema desta mensagem, que a nossa confiança seja totalmente colocada sobre o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus mais uma vez, irmãos? Fique de pé um pouquinho. Deus querido, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és efetivamente o nosso pastor, que nada nos deixa faltar, que tem suprido todas as nossas necessidades, e eu tenho absoluta confiança de que mesmo em meio à crise em que já nos encontramos, e que ainda poderá ter outros desdobramentos, o Senhor há de ser fiel com cada um de nós, com o teu povo, e certamente já estás cuidando, já estás provendo as necessidades de cada um, Senhor. E eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor, acima de tudo, o Senhor tem nos dado a esperança da vida eterna. Se nada mais o Senhor nos desse, já teríamos um grande lucro, Senhor, porque nós estávamos debaixo de condenação, e o Senhor, na sua graça salvadora, nos proporcionou o perdão para os nossos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, Pai, por tua fidelidade, muito obrigado porque tu és o Deus que cuida, está cuidando e continuará cuidando de cada um de nós. Louvado seja o teu nome, nos despede na tua paz deste culto, Senhor, continua conosco, continua com os trabalhos que ainda hão de continuar na tua casa na manhã deste dia, e que o teu nome em todas as coisas seja louvado, exaltado e glorificado. Perdoa os nossos pecados também, a nossa incredulidade muitas vezes, Senhor, tem misericórdia de nós, que a tua graça e a tua misericórdia nos acompanhem em todos os dias da nossa vida. É o que nós te rogamos e assim fazemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, podem sentar, meu irmão. Vamos terminar o nosso ato de culto com uma oração. E esta oração diz que renova-me, Senhor, eu necessito mais de Ti. E realmente, em muitas áreas da nossa vida, se não mesmo em todas, nós precisamos mais do Senhor Deus. Então vamos estar a cantar em espírito de oração este cântico e depois vai seguir um instrumental para termos um tempo de oração individual e silenciosa.